Boa noite a todos. Boa noite. Pronto. Vamos dar início ao nosso trabalho da noite com a mensagem Paz Todo Dia. Capítulo 241. Quando a situação de vida surgir complicada, ameaçadora, pense: vou lutar e não me entregar ao desânimo. Tenho energias suficientes para enfrentar todos os problemas. Minhas energias não se acabam diante dos obstáculos. Quanto mais as uso, mais forte fico. Confio em Deus e prossigo com alegria. Proceda dessa maneira. Ninguém vive sem problemas e eles não são ameaças. Contenha os pensamentos que causam tristezas e revoltas. Ao se manifestar forte, você atrai as forças para si. Nesse momento que passamos por dificuldades ou nos encontramos com algum problema, automaticamente ficamos desanimados, tristes. E a mensagem foi muito clara e oportuna. Todos nós temos problemas. E esses problemas devem ser enfrentados com bom ânimo, com boa alegria e, acima de tudo, com fé, acreditando que tudo passa. Porque se desanimarmos, de vez resolvermos, vamos criar outros problemas. E muitos vêm até atraindo doenças e problemas esses que aumentam tanto e quando a gente perceber, vai ser realmente um grande problema. Então, pensemos nesses problemas como desafios, como necessários. E, acima de tudo, pedindo a Deus que esteja conosco e o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, a espiritualidade, sempre vem ao nosso encontro. Pensemos nisso. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos nesse momento. Mais uma vez, boa noite. Agora, dando início ao nosso trabalho do mês de fevereiro, como todos nós sabemos, o tema central, Encontros com Jesus. E hoje o tema da noite, nós vamos estar abordando a visão espírita da Bíblia. Um tema muito interessante e muito assim, que às vezes a gente vai aprender muito, eu tenho certeza. E o nosso palestrante da noite é o nosso companheiro João Frederico. Ele vai estar abordando e no final ele vai deixar alguns minutos para alguma pergunta, alguma dúvida que queira se colocar. Que Deus lhe inspire. Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus nos envolva, nos inspire a todos nesta noite de hoje, nesse trabalho que nós viemos aqui para realizar, mas nós não estamos sozinhos, nós sabemos disso, não é verdade, gente? Estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, mentores, trabalhadores também desta casa, que estão aqui conosco, para nos auxiliar na transmissão dessa mensagem, para que ela alcance nossos corações
e nos envolva, nos dando... Ah, tá certo. Perdão. Pegando aqui abaixo para não atrapalhar o microfone. E que nós possamos estar também aqui receptivos, não é verdade? Porque tratar de um assunto como esse, que é um assunto por demais complexo, falar da Bíblia, mas nós temos o amparo da doutrina, que nos dá realmente uma clareza, uma nitidez muito importante, para que a gente possa interpretar essas palavras, essas mensagens, de tal forma que possa nos engrandecer também, intelectualmente, moralmente, trazendo e agregando aos nossos corações aqueles valores imperecíveis que são os valores do Espírito, porque afinal de contas, as mensagens superiores, as mensagens divinas, devem ser muito bem recebidas, muito bem acolhidas e também colocadas em prática, porque um livro sagrado, ele não é apenas um livro para enfeite, um livro para colocar-se na prateleira e se observar diariamente, mas também para estudar, para também praticar, não é? E ensinar, sim, porque todos nós estamos aqui nesta caminhada para aprender e ensinar, todos em conjunto, não é verdade? Estamos aqui unidos no mesmo propósito, no propósito evolutivo. Então, tratar desse assunto, uma visão espírita da Bíblia, é fazer também uma incursão na história da humanidade, não é? É fazer uma viagem ao início de tudo, do nosso planeta, do nosso orbe, não do universo em si, porque realmente seria muito complexo e mais difícil para todos nós. Se ainda não conseguimos compreender muito bem sobre a criação do nosso planeta, que dirá dos demais planetas que constituem também a morada, né, de todos nós, a morada da humanidade, de tantos espíritos, porque nós não somos os únicos habitantes do planeta, do universo, não é verdade? Estamos aqui hoje ocupando o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, mas que tem também prazo para permanecermos aqui, não é? Começamos provavelmente outros mundos, estamos hoje aqui e seguiremos por tantos outros. Mas é importante saber que lá atrás, desde a formação do nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, desde as mônadas celestes, quando na nebulosa fomos tomando forma, quando Jesus, o governador espiritual do orbe, do nosso planeta, amorosamente se dedicou, juntamente com tantos outros espíritos iluminados, a formar, a criar o nosso planeta, este planeta que nós habitamos. E, inclusive dizem até que foi realmente muito diferente essa criação, por conta do esmero, do cuidado, não é? Nós observamos pela própria natureza, a natureza que nós hoje estamos aqui desfrutando, os animais, as plantas, as cores que formam também essas paisagens e, claro, o nosso próprio corpo humano, também formado com todo carinho, com todo amor. E lá atrás surgiram os primeiros seres que começaram a habitar aqui o planeta. Os seres ainda primitivos, muitos ainda seres ainda no início do seu processo evolutivo, depois de consciência, de individualizados, melhor dizendo, como espíritos humanos. E aí, a partir dali, começaram os primeiros passos na direção do progresso, do aprendizado, do conhecimento. Mas, claro, isso não acontece assim da noite para o dia. Não é à toa que nós ainda estamos aqui, mesmo depois de tanto tempo, ainda nos desenvolvendo. E vamos continuar também nesse processo. E esses seres, assim como nós, estavam também imbuídos, ou melhor dizendo,
com a semente, com a centelha divina, porque todos nós somos filhos de Deus, em seus corações. E, obviamente, essa noção, essa vaga intuição de que fomos criados por uma energia superior, por uma inteligência suprema, pelo infinito amor, nós ainda conservamos e vamos continuar conservando. E desde aquela época, eles também já conservavam. E, obviamente, esse contato, essa conexão era intuitiva, era necessária. Então, saber que existe um Deus, ter essa consciência, era uma questão de tempo. Porque nós, espíritos humanos, temos a necessidade de nos voltar para o Criador, para a fonte da vida, aquele que nos colocou no universo, através da sua vontade, através do seu desejo, através da sua sabedoria. E todos esses que desde lá iniciaram esse processo, começaram também lentamente, de forma precária, a realizar expressões de religiosidade. O que seria a religiosidade? Senão o sentimento que nos conecta ao Pai, ao Criador, a Deus. E aquelas expressões de religiosidade foram se modificando, se transformando, tomando aspectos e características bem diferentes. No entanto, todos ainda estavam voltados a esse Deus. Muito embora ainda naqueles primórdios existissem o culto a diversos deuses, como nós entendemos como o politeísmo. Mas aos poucos essa mudança também foi acontecendo, a ponto de um único Deus, na sua grande maioria das religiões que foram se formando, começou também a se buscar. Então, através dessa busca por esse Deus, através desse contato divino, Deus, através da sua misericórdia, também nos envia, e sempre nos enviou, continua nos enviando e continuará, os seus emissários, os seus mensageiros. Não é à toa que eram conhecidos como os profetas, aqueles que vinham com uma missão de conduzir grupos, a humanidade, parte da humanidade, ou dar direções, mostrar caminhos para que a gente pudesse seguir e não apenas viver essa experiência física como algo único, específico e que não haveria continuidade. Então, a partir daí, começaram eles a vir para nos mostrar esses caminhos. Nós temos o conhecimento de Moisés e de tantos outros profetas, Isaías, Abraão, Jacó, tantos e tantos outros. Isaías, todos eles, de alguma forma ou de outra, deixaram também a sua marca, nos mostrando direções a seguir, caminhos que nós deveríamos percorrer. Mas as dificuldades humanas nossas, ainda muito presentes, dificultaram também a nossa compreensão. E a partir dali aconteceram diversas divisões, repartições, né? Conflitos por conta dessas questões religiosas, e nada muito diferente do mundo atual, como se a gente ainda não tivesse amadurecido. E é verdade, não amadurecemos o suficiente para compreender a mensagem divina. E às vezes achamos que somos os donos da verdade, que a nossa religião é a melhor de todas. Como vai nos dizer, será que o Espiritismo é a religião do futuro? Como vai nos dizer Leon Denis. E ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o Espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, haverá um momento em que todas as religiões se unirão
ou melhor, todas as pessoas se unirão sob uma mesma bandeira, a bandeira do amor, da fraternidade, da solidariedade. Mas até lá, ainda precisamos passar por diversos estágios. Esses estágios são necessários, são importantes para que a gente possa também amadurecer, se desenvolver, né? Progredir emocional, moralmente, intelectualmente e também as questões do sentimento, não é verdade? Porque ainda não temos essa capacidade, como Jesus veio nos ensinar. Também o Messias, mais um enviado por Deus, mas ele não foi mais um qualquer, nós sabemos disso. Jesus foi um ser iluminado que veio para aqui, para a terra, para nos dizer a mensagem de Deus, para nos falar diretamente como emissário, como médium do Criador. Tanto é que nós temos a história da humanidade dividida em antes do Cristo e depois do Cristo. Tal foi a sua importância, tal é a sua importância para todos nós. E isso é algo que a gente precisa perceber, é algo que a gente precisa notar e buscar também esse conhecimento, para que a gente não permaneça vivendo no mundo físico, vivendo como se fosse apenas um corpo de carne, porque nós somos espíritos imortais, nós somos dotados de virtudes, de qualidades, características inúmeras, também defeitos, imperfeições. E o porquê dessa existência, o porquê dessa vida? Será que é só dormir, acordar, trabalhar, fazer as coisas que todos fazem? Ou será que eu estou em busca de algo mais? Algo que somente através da mensagem divina eu serei capaz de compreender. Mas como alcançar essa mensagem divina? Onde ela está escrita? Onde ela está armazenada? É algo que às vezes também a gente se pergunta. E nós ouvimos tanto na doutrina dizer que as leis divinas estão inscritas, esculpidas em nossa consciência. Mas como acessar essa consciência? Como ter contato com essas informações, se nós ainda não temos nem consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? E é por isso que desde então, da época de Moisés, Deus vem nos mostrando o que é que Ele espera de nós, qual é a sua mensagem para cada um de nós, para a humanidade, para os espíritos, e aqui para nós, não só do planeta Terra, mas de todos os orbes, de todos os mundos, porque Deus não é um ser humano, muito embora muitos de nós ainda tente equipará-lo. Criamos aquele Deus antropomórfico, que parece um ser humano com defeitos, que guarda ódio, mágoa, rancor, ressentimento, mas Deus não tem a forma humana, não tem as imperfeições humanas. Deus é, como diz o próprio livro dos Espíritos, que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Nós nem sabemos quem, porque Kardec não pergunta quem, não é uma pessoa, mas sim algo que a gente ainda desconhece, mas pelo menos já temos noção dos seus atributos, das suas capacidades. É imortal, imutável, soberanamente justo e bom, e tantas outras. Diferentemente de nós, seres ainda imperfeitos, em busca dessa iluminação, dessa ascensão espiritual, e que para isso precisamos urgentemente buscar a fonte, buscar a origem de todas as coisas, porque é o Pai. E nos distanciamos, infelizmente, e apesar de tantas e tantas religiões criadas pelos homens, porque Jesus não criou nenhuma religião, Ele veio nos dizer o maior mandamento,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, estaremos cumprindo toda a lei que Deus espera de nós. E lá atrás Moisés recebeu os 10 mandamentos, para que fosse cumprido por aquele povo ainda muito atrasado, muito primitivo, e que desde aquela época nós não cumprimos. E que mesmo a esses 10 mandamentos foram agregados mais 613 dispositivos, artigos, por assim dizer, que é a parte humana também da lei mosaica. E era muito rigorosa, muito exigente. Por quê? Porque o povo também era rebelde. Qualquer semelhança é mera coincidência conosco, né? Também. Ainda temos dificuldades em obedecer a Deus, em seguir os ensinamentos que Ele tanto demonstrou através desses profetas, do Messias, de Jesus, e de todos aqueles que realmente seguem a sua vontade. Nós temos grandes dificuldades. Nós ainda não conseguimos aprender a respeitar o outro, a amar o outro, a ter o outro como nosso verdadeiro irmão. E aí criamos dissensões, divisões. Nós percebemos aí as intolerâncias, as discriminações, os preconceitos. Tudo isso dificulta. Mas onde está, João, a Bíblia nessa história toda? Porque você falou e até agora não disse. A Bíblia, gente, surge exatamente nesse processo de desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista religioso, moral, intelectual. A Bíblia veio como um compêndio de textos desses grandes profetas, desses mensageiros divinos, desde a época de Moisés. E aí nós podemos dividir em Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento. O Antigo está exatamente os textos da época de Moisés. É a parte judaica dos hebreus. Existem aproximadamente 40 a 46 textos. Enquanto que a parte do Novo Testamento também é outra, que não existe uma unanimidade. Porque a Igreja Católica diz que são 73 textos, a Igreja Evangélica diz que são 63 e assim por diante. Então nós percebemos que dentro dessa miscelânea, o mais importante não estávamos fazendo. Estávamos nos preocupando única e exclusivamente com a forma, deixando de lado a essência. Porque o que queria dizer aqueles 10 mandamentos recebidos por Moisés? Nós naquela época, por assim dizer, não estávamos preocupados muito com isso, mas sim em seguir literalmente aquilo que havia sido escrito. Então essa dificuldade de interpretação vem desde o início. Por isso a importância de falar desse começo, de falar da trajetória humana em busca desse aperfeiçoamento espiritual. E saber que a Bíblia é uma ferramenta, é um instrumento, sim, de auxílio para o nosso crescimento. De perceber que a Bíblia, aí eu pergunto a vocês, é claro que eu já falei, mas a Bíblia é um livro sagrado? Sim, é um livro sagrado, porque traz as mensagens também divinas. Apesar de estar também envolvida com outras mensagens, mas traz ali dentro o sentimento, o desejo do nosso Pai, do Criador. E observe que o desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelecto-moral. Nós já falamos aqui, do próprio ser humano. Então, uma conquista é inerente à outra. Uma está para a outra. Então, esse é o grande objetivo e a grande finalidade. E é por isso que nós recebemos do alto
através da sua grande amorosidade, todas essas informações. Não é à toa que nós tivemos a visita de um espírito puro, que não tinha qualquer imperfeição a purgar, a purificar aqui na terra, mas veio por amor a todos nós, veio para nos orientar, para nos acolher, para nos mostrar como proceder uns com os outros. E ele ainda disse que ele não poderia falar tudo, mas que ele mandaria um consolador, que ele mandaria algo para nos auxiliar a compreender também as suas mensagens e a mensagem divina. Não é à toa que nós recebemos a doutrina espírita. Anos depois, séculos depois, 1800 anos depois, não é à toa que o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, vejam quanto tempo demoramos para alcançar as condições favoráveis para esse aprendizado, para essa compreensão. Olhe quanto tempo se passou. E a Bíblia, ao longo desse tempo inteiro, foi o grande sustentáculo do cristianismo. Foi através da Bíblia que conseguiu manter acesa essa chama do Cristo e de todos esses ensinamentos também anteriores a ele. Não é à toa que dentro desse período de 1000 anos, a Idade Média passou por um período dificílimo, a Baixa Idade Média, período das trevas, de baixa produção cultural, intelectual, onde ocorreram as inquisições, as cruzadas, não é? Tudo isso, e mesmo assim, através desses ensinamentos, nós continuamos respirando e recebendo do alto essas boas energias, essas boas vibrações, essas esperanças que até hoje, ainda bem, não desfaleceram, não foram perdidas. Então a gente vê que a Bíblia é a base também da doutrina espírita, porque o livro que nós estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseou na parte do Novo Testamento, na parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelistas responsáveis por registrar tudo o que aconteceu na época de Jesus. E Kardec fala, inclusive na introdução, que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. A primeira delas são os atos comuns da vida de Jesus, que não interessavam. Jesus acordou, tomou café. Isso não tinha repercussão. Os milagres, as predições, relativamente importantes, sim. No entanto, sempre ocorreram divergências entre os diversos segmentos religiosos. Então, ele também não tocou nesse assunto. Teve a 4ª parte, que eram o quê? As palavras que deram origem aos dogmas da igreja. Também não era interessante para a nova doutrina em crescimento. Mas, por fim, os ensinamentos morais, a 5ª parte. Este, sim, é de relevância importante para a doutrina espírita. Foi a partir daí que Allan Kardec passou a desenvolver esse projeto juntamente com a espiritualidade. Allan Kardec, também mais um missionário, mais um trabalhador da seara do Cristo, aquele que veio para codificar as informações relativas ao Consolador, que é a doutrina espírita. Uma doutrina que é de bases científicas, que traz para nós experimentos das relações entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo, juntamente com a parte filosófica. As questões que nos afligem enquanto seres humanos encarnados. De onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o motivo dessa vida, dessa atual existência.
e as consequências morais, a parte religiosa. Tudo isso importante para que a gente pudesse hoje estar aqui compreendendo estes ensinamentos. Não mais como no passado, que a Bíblia era artigo de luxo, era um tesouro que poucos podiam ter acesso para a sua compreensão e entendimento. E também para a prática desses ensinamentos. Não é verdade, gente? Então eu pergunto a vocês, a Bíblia, quero ouvir agora, a Bíblia é uma obra dos Espíritos? Quem pode me responder? Fiquem à vontade. Vamos interagir. Sim? Como é seu nome, amigo? Arivaldo. Arivaldo disse que sim. Quem mais pode me ajudar? Sim? Como é o nome da senhora? Pronto. Disse também que sim. Quem mais? Que sim, não é? Com certeza, amigo. Com certeza, a Bíblia é uma obra dos Espíritos. Então, é uma obra que traz ensinamentos dos Espíritos, isto é, fala do universo, fala do seu funcionamento, apresenta as verdades divinas, revela os acontecimentos naturais e tantos outros atos da vida humana. O Espiritismo também trata das mesmas questões, todavia com a interpretação dos Espíritos. Então, aquilo que antes era dito de forma um pouco obscura, porque depois de 6 dias Deus descansou no 7º dia, depois de construir o mundo. Aí a gente fica imaginando, mas gastou 6 dias para construir o mundo? E aí a gente não entende o significado. Quando a própria ciência mais aprofundadamente vai buscar essas informações, nós vemos que cada dia desses representa um período da formação do nosso planeta. E cada período desse, cada dia, representa milhares de anos. Observe, a Bíblia fala através de alegorias, de simbolismos, assim como Jesus. E observe outro detalhe também, a própria língua. A língua de Jesus na época era o aramaico, uma língua muito difícil, complexa também. Depois foi traduzido para o hebraico e por último para o grego. Nesse meio tempo aí mudou muita coisa. Você começa com azul e termina com vermelho. Então, a dificuldade realmente humana de compreender, de entender, especialmente naquela época das pessoas extremamente simples, não é? Pessoas camponeses, do campo, não é? Que não tinham qualquer estudo, conhecimento, para começar a fazer essas traduções. É claro que eram outras pessoas que faziam, mas que também encontravam essas dificuldades de ouvir essas histórias dessas pessoas. Jesus contava, essas pessoas reproduziam e por aí vai. Então a gente vê quanta coisa, mas tudo isso estava sob a supervisão da espiritualidade. Nada foi por acaso. Não existe improviso para Deus, especialmente em se tratando de um projeto como esse, um projeto evolutivo. Porque o planeta Terra é um projeto de evolução, existe um projeto para que todos nós aqui estejamos participando. Então, nada disso que vem acontecendo é por acaso. Até mesmo os processos que nós estamos vivenciando hoje no mundo, vírus, coronavírus aparecendo lá no outro lado do planeta, né? Matando pessoas, deixando tantas outras aflitas, preocupados, muitos já estão até indo aqui nas farmácias comprar as máscaras, não é? Então a gente vê que tudo isso está sob a supervisão do alto. Não existe improviso, não existe acaso, não existe coincidência. Não é à toa que nós passamos por 2 grandes guerras mundiais, e aí a gente pergunta, onde estaria Deus? Nós passamos também pelas cruzadas que mataram milhares de pessoas, o Holocausto na época de Hitler e tantos outros casos. Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Será que Jesus, o seu preposto, que está aqui comandando com tantos outros espíritos esse processo evolutivo nosso, esse projeto de progresso moral, porque acima de tudo é um processo moral de transformação dos nossos seres? Será que nada disso estava previsto? É claro que não, né, gente? Tudo isso estava previsto, sim.
tudo isso está dentro do cronograma evolutivo do nosso planeta, dentro do processo de transição, de amadurecimento dos espíritos que aqui estão estagiando transitoriamente, porque assim como numa escola, nós passamos pelas séries, não é? Por cada uma delas. À medida que nós vamos melhorando, passando, nós vamos mudando de série, de nível. Isso é importante, sim, para que a gente possa tirar disso lições, aprendizados. E esse aprendizado será levado adiante, porque nada que nós recebemos fica sem esse devido reconhecimento. Nós recebemos muita coisa de Deus, nós precisamos também corresponder, nós precisamos também fazer por onde e agradecer acima de tudo, é verdade, porque o tempo inteiro as bênçãos divinas se derramam sobre todos nós, o tempo inteiro a misericórdia do Pai, a sua providência está do nosso lado, a nosso favor. E onde está a nossa gratidão? Onde está o nosso reconhecimento? Será que isso daí é porque nós somos merecedores ou não? Então, é algo que a gente precisa também refletir. E nós vemos que a própria Bíblia também traz diversos fenômenos mediúnicos que são visíveis, perceptíveis, só não compreende aquele que não quer. A própria Bíblia nos mostra através de Jesus, que fala da reencarnação. Ah, João, mas lá na Bíblia não tem essa palavra reencarnação. É verdade, porque essa palavra foi criada por Kardec no século XIX. Mas tem outras palavras que levam a essa interpretação. A interpretação de renovação, de transformação, de mudanças. Entendeu? Tudo isso é algo que a gente vai percebendo à medida que vai se aprofundando no texto bíblico. Então a Bíblia é um texto de origem espiritual e divina, cuja função é servir de ferramenta para nos aproximar de Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. A Bíblia condena o espiritismo? Quem pode me ajudar? Quem concorda que a Bíblia condena, levanta a mão. Quem não concorda? Ela condena? Ela condena o espiritismo? A Bíblia? Será? É verdade. Quando aqueles mais arraigados, né, mais fervorosos, né, que praticantes, né, da Bíblia, estudiosos da Bíblia, ouvem falar do espiritismo, eles até se benzem, não é? Isso, muito bem. A senhora colocou a palavra certa. Ignorante no sentido de ignorar, não é? No sentido de desconhecer. Então, a Bíblia não condena o espiritismo, gente. Não condena. A Bíblia não condena, porque aquele que pensa assim, ele está, o quê? Equivocado. É mais uma questão de desconhecimento. A dificuldade ainda de interpretar aquilo que está escrito ali naquele texto. E claro, nós, seres humanos, ainda somos ainda muito rebeldes, ainda temos dificuldades, ainda deturpamos muito o significado das coisas, especialmente no que se refere às religiões. E é isso que nós precisamos combater. E é isso que a doutrina, inclusive, combate. Combate o materialismo, que é o seu maior objetivo, e também combate o egoísmo, combate a intolerância, combate a falta de amor. Tudo isso é o que gera esses conflitos, é o que geram esses conflitos, em dizer que tal religião não é boa e tal religião é melhor, porque na verdade, gente, todas as religiões são boas na sua essência, todas elas que buscam melhorar o homem são boas. O problema está no ser humano, o problema está no homem
que conduz essas religiões, que coloca ali os seus desejos, coloca ali as suas paixões, coloca ali o seu apego às coisas da vida material que nós vivemos. E isso daí realmente é inaceitável, e é isso que dificulta também essa compreensão mais ampla. Porque no momento em que nós lemos um texto como esse, precisamos estar realmente com o coração puro, como diria Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque deles é o reino dos céus. Então, se a gente não tiver essa capacidade, essa pureza, para que a gente possa ler e interpretar o texto tal como deve ser, nós vamos ter um desvirtuamento da sua significação. Nós não vamos compreender. Inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 59, que é mais um quê? Uma considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, né? Vem nos dizer o seguinte: é preciso concluir que a Bíblia é um erro? E os Espíritos respondem que não, mas que os homens se equivocam ao interpretá-la. Então o problema está em nós, não está no texto. O problema está na nossa visão de mundo, naquilo que nós queremos, desejamos. Observe, quando alguém lhe pergunta: você deseja isso ou aquilo? Você já tem uma opinião formada, e a partir dali você decide. E infelizmente, para se ter uma interpretação mais pura, é necessário se despir desses dogmas, ou melhor dizendo, desses preconceitos, né? Dessas informações preconcebidas que dificultam, sem dúvida nenhuma, a nossa compreensão. Então, nós também podemos crer o seguinte, que, na verdade, nós ainda não entendemos a Bíblia. Aí eu pergunto a vocês: será que nós já entendemos ou compreendemos o Evangelho segundo o Espiritismo? Será que nós já temos capacidade de interpretá-lo também da maneira mais acertada? Não é verdade? Mesmo com todas as explicações, instruções dos Espíritos, as notas de Kardec, não é? Que nós acompanhamos dentro dessas obras, não só o Evangelho, mas também todas as outras da codificação. Então nós ainda não temos essa plena capacidade. Nós ainda estamos aprendendo, né? E nos conhecendo, porque também é um dos postulados da doutrina espírita, o autoconhecimento, a busca pelo conhecimento de si próprio. Pela maneira de você se ver, você também vai ver o outro, você também vai ver o mundo. E isso é fundamental, porque se eu enxergo em mim algo negativo, sem dúvida nenhuma eu vou conseguir enxergar isso no outro. Nós não estamos dizendo aqui para viver de forma ingênua, de forma inocente, mas lembrando que Jesus sempre falou, né? Vinde a mim as criancinhas. Quando ele se refere a isso, ele se refere à pureza que essas criaturas, nós, enquanto crianças, ostentamos. Porque depois que adquirimos a consciência de si mesmo, depois que nos assenhoreamos do corpo físico, nós passamos a ter os nossos mesmos defeitos, imperfeições do passado, de outras vidas, de outras experiências. Não é verdade, gente? Aí eu pergunto aqui também a vocês: qual é o objetivo da Bíblia? Tem alguém que possa me responder? Qual é a finalidade da Bíblia? Ensinar, sim. Significado. Isso é verdade. Isso é verdade. É ensinar. Isso. Sacerdotes, isso. Isso. Que na verdade nada mais era do que médiums. Isso. Com certeza. E é isso mesmo, gente. É nos ensinar a ser melhores. É também nos auxiliar nesse processo de transformação moral. Assim como a doutrina
que, como vai nos dizer o próprio Kardec, como é que nós podemos nos tornar melhores espíritas? Buscando a nossa transformação moral, buscando domar as nossas más inclinações. E isso daí a Bíblia também se propõe. A Bíblia também traz em si esses ensinamentos morais, mas somente quem tem olhos de ver que poderá enxergar. Porque quando disse aquele cego a Jesus, e Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Ele disse: que eu veja. Mas será que ele só queria ver com os olhos da carne? Ou ele buscava uma visão do Espírito, uma visão além, que é essa visão que nós precisamos desenvolver também aqui, e não apenas a visão do órgão físico, do órgão material, que tão logo depois da morte do corpo é perdido. E se o Espírito não adquiriu aquela consciência, aquele aprendizado, se o Espírito não se transformou verdadeiramente no seu íntimo, ele vai continuar sem enxergar, ele vai continuar cego, ele vai continuar com dificuldades de se perceber e de perceber o outro que está bem à sua frente. Não é verdade, gente? E olha o que o Emmanuel fala na questão 275 do Consolador. Então, os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? É a pergunta. E ele diz: todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Emmanuel, gente, Emmanuel nos falando sobre a Bíblia. Então, é necessário expandir um pouco da nossa compreensão, da nossa consciência, para que a gente não se perca em achismos, em vertentes intolerantes, em ideias que não trazem em si qualquer fundamento de melhoria, de progresso, de crescimento para nós. E aí nós perguntamos também: qual é a melhor interpretação da Bíblia? Será que nós sabemos qual é a melhor interpretação? É aquela que nos transforma também. É aquela que, quando eu abro e leio, eu vejo ali a mensagem divina. Eu vejo ali, muito embora por parábolas, por alegorias, simbolismos, mas que traz para mim um ensinamento moral, que traz para mim algo de bom, algo que eu possa me aproximar, me assegurar e dizer que ali existe a presença divina. Não é à toa que a doutrina vem nos trazer as interpretações dos evangelhos, mostrando para nós ali, através do verbo, que é Jesus, como vai nos dizer João: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem era o verbo, senão Jesus? Muitas às vezes confundem Jesus com Deus, mas são completamente distintos. Então esse verbo que é Jesus veio para cá para nos mostrar, através dos seus grandes exemplos, exemplos simples, exemplo de humildade, de simplicidade, de modéstia, que nós deveríamos seguir. E não era aquele rei que os hebreus esperavam, que viria com seus exércitos para trucidar e matar a todos que estavam lhes prejudicando, mas sim o príncipe da paz, do amor, do respeito, do perdão, que foram algumas das lições que ele nos trouxe. E aí vem e nós perguntamos também: a Bíblia é a palavra de Deus? O que é que nós achamos disso? A Bíblia é a palavra de Deus? Pode ser considerada como a palavra de Deus também? Sim, é verdade. Exato. As orientações. Então, na medida que os livros sagrados
das religiões também, trazem também informações preciosas para que cada um dos seus seguidores busque praticar. É também ali uma mensagem superior, uma mensagem que vem para agregar. Mas o problema está, como nós já dissemos, na interpretação, na forma e na condução. Porque se não estivermos em condições de compreender, de perceber esses ensinamentos, nós não vamos enxergá-los dessa forma. Isso, de conhecimento, exatamente. Isso. E aí prejudica desde a origem aquele ensinamento. Desde a origem. Isso. Exatamente. Pois é. E quando nós ouvimos, por exemplo, e Jesus andou sobre as águas, naquele célebre momento quando ele está com Pedro, e que Pedro, quando está olhando para Jesus, ele se mantém sobre as águas. Depois, quando ele muda o foco, ele afunda. Nós não estamos preocupados em saber se Jesus andou ou não sobre as águas, se Pedro afundou ou não, mas o ensinamento moral que traz naquilo ali. E a gente percebe que é exatamente isso que ele pretende falar, que é o foco no nosso Messias, o foco no nosso Mestre, no nosso guia e modelo, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém poderá chegar ao Pai se não passar por ele. E no momento que nós nos desviamos, que nos absorvemos pelas questões da vida, pela ansiedade, pelo medo, pelas preocupações, pela depressão, nós afundamos, literalmente. Olhem como é realmente sutil o aprendizado. O conhecimento espiritual, ele foi revelado, sim, através da doutrina, que tirou esse véu, mas ainda assim exige de nós boa vontade, esforço íntimo, sacrifício pessoal, para que a gente possa efetivamente concretizá-lo em nossas vidas. Porque não adianta eu ir para uma igreja, para um centro espírita, ouvir e não assimilar, e não absorver. É claro que nós temos o nosso momento, é verdade. Cada um tem o seu tempo. Mas quando nos dedicamos, quando perseveramos, sem dúvida nenhuma, nós recebemos as bênçãos divinas. Nós recebemos a sua misericórdia, a sua compaixão por todos nós. E é por isso que nós agora encerramos a nossa fala e dizendo que a visão espírita da Bíblia é sem dúvida no sentido de reconhecer a natureza humana e sua relação com o divino diante das diversas experiências evolutivas necessárias para o aprendizado intelecto-moral do espírito. Então, que nós possamos estar atentos a isso, vigilantes, a perceber que Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. E Ele se utiliza de diversos instrumentos para alcançar os nossos corações, para clarificar as nossas consciências, através dos seus mensageiros, emissários, daqueles que estão a seu serviço, dando os verdadeiros sinais, os avisos, e que a gente esteja atento, vigilante, acordado, desperto, porque senão nós perderemos as oportunidades de crescimento, de melhoria, de aprendizado e, acima de tudo, dessa comunhão com o Criador, que é fundamental para nós ainda como criaturas em evolução. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, façam. Se eu souber, responderei. Se não, vamos aqui. Pois não. Correto. Pois é, as traduções. Existem.
Vou repetir a pergunta. A pergunta de, como é seu nome? Lorena. É que a Bíblia passou por diversas traduções e quem garante que hoje nós temos a tradução correta? É verdade, Lorena. Inclusive, Haroldo Dutra Dias vem traduzindo, acho que já traduziu, se não me engano, o Novo Testamento. E ele verificou nessa época da tradução que existiam muitas diferenças entre o texto original e o texto traduzido, entre as outras traduções, né? As versões. Mas que o principal era buscar a sua essência, era buscar o seu significado do ponto de vista espiritual. Porque você pode traduzir a Bíblia literalmente, você pode traduzir a Bíblia de forma simbólica, alegórica, você pode traduzir de forma psicológica, mas do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa. Qual é a significação? Qual é o sentido daquilo? Quando, por exemplo, tem um dos trechos, salvo engano, é Humberto de Campos, descrevendo o momento em que Jesus estava sendo crucificado e Jesus olhou para baixo. Quem pega esse trecho, imagina que ele está derrotado, Jesus está sem esperança, desiludido, mas ao contrário disso, Jesus estava olhando com compaixão para aqueles que estavam abaixo, ou seja, todos nós, abaixo dele. Então, nesse momento, nessa interpretação hermenêutica, como se chama, é importante que a gente também se aprofunde no conhecimento espiritual e não se detenha exclusivamente àquela interpretação literal. Porque, como já foi dito, as palavras podem não significar muita coisa, mas o sentido que há por trás, aquele significado, aquela mensagem. Tanto é que quando nós ouvimos as mensagens dos Espíritos, nas reuniões mediúnicas e tal, nós precisamos estar atentos a isso, e não procurar saber quem é o Espírito, o que é que ele faz, o que é que ele fez, qual o cargo que ele ocupa, porque nada disso vai ser importante, nada disso vai ser relevante, não é verdade? Então fica aí a dica para que a gente possa buscar o verdadeiro sentido espiritual, a verdadeira essência, aquele significado da mensagem divina por trás da letra, né? A letra em si não significa muito, né? O Espírito vivifica. Mais alguma? Vamos lá, gente, participar um pouquinho. Fiquem à vontade para perguntar. Pode falar? Sim. Oi, pois não. Na Bíblia se fala que Jesus, que Deus fez o mundo em 6 dias, né? Sim. No 7º Descansou. Se o trabalho não é, sabemos que Deus trabalha sempre. Sim. O que ele tem a dizer com esse descanso de Deus? Entendeu? Ele confunde, né? Confunde, é verdade. Esse descanso, na verdade a pergunta de Dona Eliana, ela pergunta se Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia descansou, o que seria esse 7º dia? Qual o sentido do descanso, né? Ele vem também nos falar sobre essa lei, a lei do trabalho, como a senhora bem colocou, da importância de buscar o labor, né, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, mas também lembrando que é possível sim ter um momento de repouso, não é verdade? E esse momento podem ser compreendidos como os espaços entre esses períodos, né, da construção do nosso mundo, não é? No momento em que as mudanças climáticas, não é, os fenômenos e tudo mais se acalmaram, não é? Não continuaram, não deram prosseguimento. E com isso, os seres humanos passaram a habitar o planeta, passaram também a uma nova fase, do processo evolutivo, não é? Do processo evolutivo. Então, todos nós temos sim esse momento, não é?
Veja que as próprias reencarnações, quando nós estamos aqui encarnados, vivemos momentos de turbulência, momentos de trabalho, existem momentos também de repouso, momentos em que nós nos recompomos para a luta, para as lutas, né? Momentos em que nós estamos também nos refletindo, interiorizando aquilo tudo que nós já vivemos, que nós já aprendemos. Então tudo isso faz parte dessas reflexões, né? Desses momentos em que, à medida que na Bíblia são colocados esses trechos alegóricos, é para que a gente possa também refletir, né? Refletir sobre nós, sobre as nossas vidas, porque a Bíblia traz personagens como cada um de nós, seres também com dificuldades, com problemas, não é? Criaturas que estão ali também tentando se melhorar, passando pelos seus desafios, enfrentando os tropeços, né? E que a partir dali, com aquela busca, através da fé, da entrega, da confiança, né? Nós conseguimos realmente encontrar o amor divino. E a partir daí, nossa vida se transforma, a partir daí nós entramos em comunhão com o Pai, com o Criador, seguindo as suas orientações, mesmo que de forma até, não é inconsciente, mas indireta, né? Como se a gente não estivesse lendo ou vendo nada, mas aquilo já está dentro de cada um de nós. Compreendeu? Alguém mais? Edna? Foi muito bom, eu acredito que todos agora vão estar refletindo um pouquinho e ao ler uma Bíblia vai compreender a essência, né? Como você falou, buscar essa essência. Então, será que isso está? Vamos pesquisar, vamos estudar. Acho que João veio provocar, porque esse assunto, falar da Bíblia, viu, é um seminário, né? Dá para muita coisa. O Joilson, ele, quando trabalha esse tema, para a gente ter essa curiosidade da Bíblia. Então, você fez muito bem, você trouxe o essencial. Obrigada, viu? Pode sentar um pouquinho. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, encontros com Jesus. Nossa, quando fala assim de Jesus, a gente fica encantada, né? E com certeza, na época de Jesus, estávamos lá. Ainda bem que nós não lembramos de que forma estávamos ao lado desse mestre que tantos nos ensinou. E convidamos a todos vocês para estar conosco na próxima quinta, que dando continuidade a esse tema, vamos agora falar, abandonar pai, mãe e filhos. Isso foi, que está na Bíblia, que Jesus falou, abandonar pai, mãe, filhos, enfim. Então, será que Jesus falou isso mesmo? Vamos estudar e na quinta-feira a nossa palestrante Cláudia vai estar aqui conosco, olha, para estar nos esclarecendo. Então, convidamos todos vocês, também convidamos vocês para estar na quinta-feira, onde vamos estar falando, quem vai estar aqui com a gente é Góis, então, gosta bem, né? Na terça-feira, eu falei quinta, né? Desculpa. Então, na próxima terça, Góis vai estar aqui com a gente à tarde e vai abordar o tema: quem tem mais é dado, quem não tem, mais é retirado. Quem tem mais é dado, quem não tem é retirado. Quem tem mais vai ter mais, e quem não tem também vai ser tirado. Então vamos compreender, né? O que é que Jesus quer realmente falar sobre isso? Porque quem tem mais e quem não tem, a gente vai dividir, mas vamos compreender. Então, convidamos vocês para estar aqui terça-feira. Eu vou me esforçar para estar aqui, para compreender um pouquinho o que Góis vai estar trazendo para a gente. E também a gente tem os nossos estudos na segunda-feira, ao momento da gente compreender um pouquinho os ensinamentos de Jesus. E os amigos espirituais, ele traz de uma maneira esclarecedora. E a nossa doutrina, ela nos esclarece. Não deixa muitas dúvidas. Agora, só depende da gente realmente compreender.
E a gente convida a todos para participar na segunda-feira, e a gente está estudando um livro que está nos motivando, está nos entusiasmando, e tem perguntas, porque o livro a gente lê, tem as perguntas que nos provoca, e todos os 2 grupos, como foi dito, está bem motivado, cada um respondendo, fazendo o seu dever de casa. E o livro é a obra que é a 4ª obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com o tema, qual é? Obreiros da Vida Eterna. Então, convidamos vocês. Poxa, já começou, mas eu posso entrar? Claro que pode. Ainda estamos no início, que ainda tem muita ainda a estudar. E lembrando que na segunda, nós estamos começando o nosso trabalho mais cedo, devido a esse grupo, que está sempre... Esse grupo de férias, que ele é um estudo um pouco longo, assim dizer, né? Um pouco com um tempinho maior. Tanto é que a gente está começando às 19h15. Então, pedimos a vocês para chegar aqui às 19 horas, para já estar aqui no local, harmonizado, conectado, vibrando. Claro que vai ter aqueles que não têm condição de chegar um pouco mais cedo, mas se chegou um pouquinho mais tarde, continue vindo e com essa vibração que a gente tanto precisa. Vamos agora dando continuidade, lembrando que a infância e juventude retorna depois do carnaval, na primeira semana de março. Então vai ser o primeiro sábado, infância e juventude. Quem tiver crianças, a gente tem até uns formulários para fazer a inscrição. Para a semana a gente vai estar aqui já fazendo esse cadastro de algumas crianças que a gente percebe que não frequenta e que tem interesse, a gente também vai fazer essa inscrição. E todos estão convidados para participar. Não só as crianças, como também os pais. Porque, em paralelo, tem um grupo da família, onde evangelizamos as crianças e, consequentemente, os pais precisam também ser evangelizados. Como nós, evangelizadores, a toda aula, nós aprendemos mais um pouquinho. Nós somos as primeiras, os primeiros a nos evangelizar. Que bom, né? Esse propósito. Lembrando que domingo a gente vai dar continuidade aos nossos encontros de planejamento. Então, a gente convida os trabalhadores, passistas, dirigentes, que está realmente conectado com a casa. Precisamos nos reunir, precisamos realmente trabalhar melhor a nossa casa, né? Organizar melhor a nossa casa. E para isso tem que ter o quê? Tem que sentar, tem que planejar, porque, eu não sei o que está acontecendo, então tem alguma coisa errada. Então, venha às 16 horas, né, Joilson? Então, domingo, convidamos novamente, vamos colocar esse aviso também no nosso grupo, e é importante a presença de vocês, porque o trabalho é nosso. A gente está convidando para amanhã, vai ter bônus de horas extra. Pois já compreendi. O trabalho é necessário. Então, como foi dito do trabalho, não só o trabalho de modificação interior, mas o trabalho também de, como você falou, o labor. Então, Isete convida a todos vocês para amanhã. Que hora, Isete? 8 da manhã, a gente tem um trabalho aqui maravilhoso, é o trabalho da limpeza, é o trabalho da gente manter a nossa casa limpa, nada melhor do que encontrar, né, esse ambiente agradável. E quando eu falo por mim, hoje eu estava lavando a roupinha, nossa, quando a gente lava, a gente se renova. Então, é uma terapia, quem puder colaborar. Por que a gente está pedindo isso? Porque ainda tem poucos trabalhadores e necessitamos desse apoio. Então, amanhã, 8 da manhã, Isete está aqui com Rúbia, né, Rúbia? Fazendo esse trabalho e graça, e precisamos de outras pessoas. Quem estiver disponível, faça essa caridade, que Jesus agradece. E, no mais, a gente finaliza a nossa atividade, só agradecer mesmo por esse momento maravilhoso. E lembrando que, ao descer
tem um lanche lá fluidificado. Às vezes a pessoa, poxa, eu vou engordar, mas Josete falou que é o lanche fluidificado. Oi? Ah, tá. E no mais, a gente agradece aos nossos companheiros internautas que estão sempre nos assistindo, agradecendo a vocês. E lembre que esse vídeo e todos que estão aqui sendo gravados vai estar no YouTube. Então, quem gostaria de ver novamente, rever mais esse vídeo, então, link, faça lá essa visualização, assista novamente. E não só isso, divulgue, compartilhe, para que outras pessoas também possam assistir. Muito obrigada a todos.